Você já parou para pensar que, se o inferno fosse realmente eterno, o mal seria tão poderoso quanto o próprio Deus? Imagine um sistema de justiça onde um erro cometido em 80 anos de vida resultasse em um sofrimento de bilhões e bilhões de séculos, sem nenhuma chance de reforma. Soa lógico para você? Hoje vamos abrir as páginas de uma das obras mais corajosas de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, especificamente o capítulo que detalha o Código Penal da vida futura. Vamos entender por que a ideia de um castigo sem fim não é apenas cruel, mas matematicamente impossível dentro das leis da natureza. Prepare-se para desconstruir medos ancestrais e compreender como a sua consciência funciona como o seu próprio juiz. Historicamente, o medo do fogo eterno foi usado como uma ferramenta de controle, mas o Espiritismo veio nos mostrar que a justiça divina não precisa de carrascos ou caldeirões. Na primeira parte de O Céu e o Inferno, Kardec estabelece que a felicidade ou a infelicidade após a morte é o resultado direto da pureza ou da impureza da alma. Não há um tribunal externo com um juiz de toga. O tribunal é a própria lei de causa e efeito. Cada ato nosso gera uma vibração que nos aproxima da luz ou nos prende às sombras da matéria. Se você busca entender essas leis sem dogmas ou amarras, aproveite este momento para se inscrever no canal Respostas de Kardec. Aqui, buscamos a verdade que liberta pelo conhecimento. O Código Penal da Vida Futura, detalhado no capítulo 7º e complementado pelos casos da segunda parte do livro, apresenta princípios que mudam nossa visão sobre o pecado. O primeiro ponto fundamental é que o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, você não sofre porque Deus está zangado com você, mas porque a imperfeição da sua alma ainda gera atrito com as leis do amor. É como uma ferida que dói enquanto não é limpa e tratada. No mundo espiritual, a dor é moral. É o peso do orgulho, a queimação do egoísmo e o vazio da falta de caridade. Kardec é enfático ao dizer que todo erro e toda imperfeição tem sua consequência natural e inevitável. Mas aqui entra a grande revelação. A duração do castigo está estritamente ligada à persistência do espírito no erro. No momento em que a alma se arrepende sinceramente, a pena começa a ser mitigada. Deus não quer o seu sofrimento, Deus quer a sua educação. Gostaria que você parasse um instante para refletir. Existe alguma atitude em sua vida hoje que você sabe que precisará reparar no futuro? Escreva nos comentários, eu escolho a renovação, para marcarmos esse compromisso com a sua própria consciência. Vamos analisar os 3 pilares que Kardec descreve como necessários para o cancelamento da dívida espiritual: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o início, mas sozinho ele não basta. A expiação é o processo de passar pela prova que limpa a mancha do passado, e a reparação é o ato de fazer o bem àqueles a quem fizemos o mal. O Código deixa claro que ninguém entra no estado de felicidade plena sem ter pago até o último centavo de sua dívida moral. Não há perdão gratuito que ignore as leis da justiça. Há, sim, a oportunidade infinita de recomeçar. Na segunda parte do livro, Kardec apresenta casos reais que ilustram esse código em ação. Ele cita espíritos que, por séculos, ficaram presos em regiões de sombras porque se recusavam a perdoar ou a reconhecer suas falhas. Esses relatos mostram que o inferno é, na verdade, um estado de espírito localizado em regiões que guardam afinidade com esses pensamentos pesados. Entretanto, assim que esses mesmos espíritos emitiam um pensamento de prece ou de vontade sincera de melhorar, mãos estendidas de planos superiores apareciam imediatamente. A misericórdia divina está sempre a um pensamento de distância. Um ponto polêmico que Kardec aborda é a negação da eternidade das penas baseada na própria natureza de Deus. Se Deus é infinitamente bom, ele não pode criar um mal eterno. O mal é apenas a ausência do bem, uma fase transitória da nossa ignorância. Assim como a escuridão da noite não dura para sempre e dá lugar ao sol, o sofrimento da alma dura apenas o tempo necessário para que ela aprenda a amar. Detalhes históricos mostram que as descrições de infernos terríveis foram criações humanas baseadas em governos tirânicos da antiguidade
que projetavam em Deus a imagem de um rei vingativo. O Código de Justiça Espírita explica que a alma sofre no mundo espiritual exatamente naquilo que fez sofrer aqui na Terra. O orgulhoso sofre com a humilhação, o avarento sofre com a privação, o preguiçoso sofre com a inércia forçada. É uma justiça pedagógica. Não se trata de uma punição arbitrária, mas de uma reeducação dos sentidos da alma. Cada espírito é o artesão de seu próprio destino, e a liberdade que temos para errar é a mesma que temos para subir os degraus da evolução. Kardec também discute a situação daqueles que cometem suicídio ou crimes bárbaros. Mesmo para esses, o Código não prevê o inferno eterno. O que existe é uma expiação muito mais longa e dolorosa, proporcional à gravidade do ato e ao conhecimento que o espírito já tinha da lei. Mas a porta da esperança nunca se fecha. O espírito pode passar por várias encarnações de provações difíceis, mas cada uma delas o aproxima mais da redenção final. A lei é severa, mas o objetivo é sempre a luz. A compreensão desse Código Penal retira das nossas costas o fardo da culpa paralisante e o substitui pela responsabilidade ativa. Saber que o castigo não é eterno nos dá força para enfrentar as consequências do passado com coragem. Não precisamos mais temer um Deus que nos vigia com um chicote, mas sim respeitar um Pai que nos oferece a escola da vida para que possamos brilhar. O céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados de consciência que carregamos dentro de nós todos os dias. A justiça do futuro já começa hoje, no modo como você trata o seu próximo e no modo como você lida com as suas próprias sombras. O fim do castigo eterno é a proclamação da maior vitória do universo, a vitória do amor sobre a ignorância. Ao fechar este estudo sobre o Código de Justiça Divina, percebemos que o universo é uma grande engrenagem de progresso constante. Ninguém será deixado para trás, ninguém está condenado ao vazio absoluto. A jornada de cada alma é um poema épico que, independentemente dos capítulos de dor, terminará em uma sinfonia de luz e paz absoluta. O futuro nos aguarda, não com chamas, mas com a claridade da verdade que finalmente nos libertou. Qual dessas lições de Kardec sua alma precisa ouvir agora? Escolha o próximo caminho.